Salve, salve, meu povo! Veja só a novidade aqui, né? Na realidade, eu estou fazendo um teste, viu, pessoal, com esse microfone. Maravilha, né? Vamos inovando aqui o canal. Isso é muito importante. A gente precisa inovar, né? Estamos em 2025, começando um novo ano. Aí a gente precisa dar uma melhorada aqui um pouco mais no canal. Mas vamos ver como é que vai ficar também a qualidade, tá? Porque esse microfone não é considerado dos melhores, né? Não é uma qualidade. É microfone que eu já tinha aqui. A única coisa que muda um pouco é o cabo, né, de conexão para conectar no celular. Mas é isso. Então, hoje é sábado, dia 1º de fevereiro. Veja bem, sábado já 1º de fevereiro. Muita coisa importante acontecendo hoje, né, no mundo da política. Como vocês bem já sabem, desde cedo já começou toda a movimentação no Congresso Nacional para a eleição da mesa diretora, né? Que essa mesa diretora, então, que vai comandar o Congresso daqui para frente, saindo figuras importantes, tanto do Senado quanto da Câmara Federal, né? Na Câmara Federal nós tivemos aí o Lira, que comandou aí por 2 anos a presidência lá da Câmara Federal. E no Senado nós tivemos o Rodrigo Pacheco, que também está deixando agora com essa nova eleição. Bom, já tivemos eleição por hoje. Já tivemos eleição e vamos ter ainda uma continuidade eleitoral lá no Congresso. Bom, a eleição que já tivemos é a do Senado. Davi Alcolumbre, então, é o novo presidente do Senado. Tá certo? E na Câmara Federal, a cotação, assim, para poder ganhar lá como presidente lá da Câmara é o Hugo Mota, tá certo? O Hugo Mota. Bom, o presidente Lula já deu os parabéns pro Davi Alcolumbre, do Senado, que já deu o resultado. Enquanto isso, na Câmara Federal, nós ainda vamos ter ainda esse resultado eleitoral, tá certo? Como que será daqui para frente, né? Essa é a grande questão. A gente sabe muito bem que tanto no Senado quanto ali na Câmara Federal, esses que estão ganhando ali a presidência são os grandes representantes do chamado Centrão. Ou seja, os próprios que estavam lá, né, tanto o Rodrigo Pacheco quanto o Lira, lá na Câmara Federal, os dois, eles lançaram, como se fosse alguém que pudesse substituí-los, né? Ficar no lugar deles. Então eles apresentaram esses candidatos, e é claro que quando a gente diz assim que eles apresentaram esses candidatos, não significa que são apenas eles, porque tanto o Rodrigo Pacheco quanto o Lira são representantes de uma série de partidos. E esses partidos são partidos do centro, né, do centrão, chamado centrão. A grande questão em tudo isso, né, com essas mudanças, tá? Aí é bom que a gente saiba todo um jogo de interesses ali, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, quando diz respeito aos partidos de esquerda. Né? O que acontece? Boa parte aí da esquerda, não é todo mundo, tá? Teve gente que tipo assim, que acabou até se candidatando, né? Nós temos lá o pastor Henrique, né? Lá na Câmara Federal, que também lançou como candidato. Tá? Aí, um grupo do próprio PSOL apoiando ele, tá certo? Isso para você poder fazer frente um pouco a esse grupo que está aí. O ideal não seria a eleição desses que estão aí ganhando para poder comandar tanto o Senado quanto a Câmara Federal. A gente sabe que as dificuldades virão, né? O Lula, de qualquer maneira, ele joga toda a sua aposta neles, né? Nesses aí, tanto o Hugo Mota quanto também o Alcolumbre. Tá? E isso tem um pouco razão de ser, porque vamos dizer assim, todo jogo de interesses aí do Centrão,
E aí a gente vê aí o pessoal da extrema-direita que bate em cima do presidente, que tenta de todas as formas, tá, emperrar pautas importantes. E além do mais, tem um outro detalhe, que são os pedidos de impeachment. O Lula tem pedido de impeachment na Câmara Federal, tá certo? Então a aposta é que esses que agora estão aí ganhando a presidência, eles pelo menos eles façam alguma coisa que ajude, né? Que pelo menos ajude pelo menos um pouco, né? Aí a continuação do mandato e também a continuação do próprio trabalho que o Lula vem desenvolvendo aqui no Brasil. E aí, meus amigos, infelizmente, tem uma série de jogos que acabam acontecendo por aí. Dou um exemplo para vocês. O Lira, tanto o Lira quanto também o Rodrigo Pacheco, eles estão ali deixando a presidência e há uma aposta para que eles assumam, por exemplo, algum ministério, algum cargo do próprio governo. Tá certo? Isso ainda está sendo ventilado, está sendo trabalhado ainda, mas há uma forte expectativa de que eles vão fazer parte aí do governo. Ou seja, já, eu não tenho aqui exatamente o período, mas o Lula vai fazer uma reforma ministerial. Ele vai mudar, né? Vai acontecer mudanças aí, uma reforma ministerial. E é com essa reforma ministerial que tanto o Alcolumbre, né? Olha, eu estou falando aqui tudo errado aqui, viu, gente? Desculpa aí. Tanto o Rodrigo Pacheco quanto o Lira, os dois, então, são cotados aí, de repente, para assumir algum cargo, tá certo? E alguns reclamam, né? A gente sabe muito bem. Até muita gente da esquerda reclama que como que o Lula faz um negócio igual esse? Mas a questão é que o mundo da política funciona dessa maneira, infelizmente. Quem às vezes não entende, não consegue acompanhar muito bem assim, o mundo da política, não consegue entender todo esse jogo. O Lula, na realidade, ele precisa desse centrão. Ele precisa, sabe, de políticos que estão ligados tanto ao Pacheco quanto ao Lira. E tem um outro detalhe também importante, que é assim, o Lula já vem trabalhando com a questão da possibilidade, tá, da candidatura, do lançamento da presidência em 2026. E com isso ele precisa então já ir fazendo o meio de campo. E tanto é que ele já deixou assim, né, nas próprias entrevistas dele, nas falas dele, nas redes sociais, assim, o quanto que ele tenha se elogiado, num certo sentido assim, o Pacheco, no sentido de que o Pacheco então se candidate a governador ou se torne governador de Belo Horizonte, tá certo? É uma aposta aí do presidente Lula, certo? Trazer o Pacheco para junto do principalmente o Pacheco está sendo muito bem cotado, né? Essa que é a grande verdade, tá certo? E aí a ideia é que esse governador recente, né? Eu acabei falando governador de Belo Horizonte, governador de Minas Gerais, né? Desculpa aí os erros aqui. De Minas Gerais. O Romeu Zema, né, que comanda ali a pasta lá de Minas Gerais, como governador, a gente sabe que ele é de extrema direita e é bolsonarista de carteirinha. Então, a gente vai percebendo assim, todo um jogo político que vai acontecendo aí, porque a ideia também é você reverter esse cenário político que o Brasil vem se apresentando. Quando eu estou falando do cenário político, são os governadores que nós temos aí, na maioria dos estados, prefeitos também, né? Como a gente bem sabe que, na sua maioria, não são de esquerda, né? Não são, na sua maioria, defensores, por exemplo, do governo Lula, desse tipo de política que está sendo implementado aí pelo PT no Brasil. Então precisa sim haver toda uma articulação, todo um trabalho para que haja mudança nesse cenário. Tá certo? Vamos ver então como que vai se proceder tudo isso, como que vai ser o encaminhamento de tudo isso, tá certo? Algumas pessoas, analistas, políticos e tudo mais,
prevê que essa aposta do Lula, tá, do PT, eu esqueci de falar também aqui que o PT acabou também aí apostando, a ala do PT, a maior parte, né, votando no Alcolumbre e também no Hugo Mota, né, então a favor do Hugo Mota. Essa aposta toda, a gente sabe que tem todo uma importância no sentido, como eu já disse para vocês, para que o próprio Lula dê continuidade então ao seu projeto, né? Ao seu projeto de crescimento e tudo mais, de mudanças, né? Do cenário político, do cenário econômico, do cenário social e assim por diante aqui no nosso país. Para encerrar então aqui a minha participação de hoje, eu quero trazer aqui para vocês a respeito de que está dando o que falar, né? Está sendo muito ainda comentado sobre isso, que diz respeito sobre a subida dos combustíveis. Se não me engano, os combustíveis deveriam subir hoje, mas já teve o que a gente já está sabendo, acho que desde quinta-feira, não sei, essa subida dos combustíveis já aconteceu, né? Então, faltando aí um pouco de fiscalização para a própria Polícia Federal, de repente, fazer uma investigação do que está acontecendo, porque não era para ser dessa maneira. A coisa tem que acabar acontecendo no momento certo, né? Mas eu sei que saiu, tá? Eu mesmo com o carro saindo, eu já perguntei, né? Já tinha subido de combustíveis. E aí a subida do diesel também, assim por diante. Enquanto que essa subida de combustíveis acaba puxando os preços. Exatamente uma pedra no sapato, né, que está aí com o governo Lula, por conta da subida dos preços no supermercado. E aí a gente sabe que com os combustíveis subindo, a tendência é fazer com que também os preços subam, tá certo? Elevam os preços, com isso você tem uma inflação também que acaba subindo em relação a isso. A questão é assim, de quem é a culpa desse aumento, né, dos combustíveis? De quem é a culpa? A extrema-direita não deixa de se aproveitar da situação, né? E bateu em cima do Lula, que o Lula é culpado. Na realidade, o Lula é culpado de tudo. Tudo quanto é problema que surge no nosso país, o problema é o Lula. Isso aí parece que já virou até uma piada, né? Mas é dessa maneira. E sendo que essa questão da subida dos combustíveis tem uma série de situações, uma tem a ver com a própria Petrobras também, tá certo? Justificando a necessidade, principalmente do diesel, devido à questão do preço internacional, aquela coisa toda. Mas uma situação diz respeito aos governadores, exatamente os governadores. O que acontece? Os governadores subiram o ICMS dos combustíveis. Com essa subida também do ICMS, consequentemente os combustíveis vai lá, né, sobe, tá certo? Também. Gente, é alguns centavos, né, por litro, tá? Mas você vai, é claro, não é grande, uma subida tão alta assim. Segundo a estimativa, se diz que mesmo com essas subidas, tanto do álcool, né, do etanol, quanto da gasolina, quanto do diesel, ainda não chega ao patamar da subida que aconteceu, se eu não me engano, foi em 2022, né, que nós tivemos uma alta exagerada dos combustíveis com o ex, né, o inelegível, tá certo? Não chega ainda a esse patamar. Mas você sabe que, como é com Lula, a coisa pesa, né? O Lula ele tem que fazer tudo direitinho, tudo certinho. Nunca pode errar, né? Lula não tem direito de errar. Tem que sempre caminhar de forma acertada. Como eu conheço muito bem o nosso presidente, eu faço uma estimativa aqui de que a tendência é só você dar um tempo aí, é de fazer com que muitas coisas acabem caindo de preço. O Lula não vai deixar uma situação como essa, de maneira nenhuma. Alguma forma, alguma coisa vai ser feita. Isso daí vocês podem ter certeza. E é junto com o Haddad, né, que é o ministro da Economia. Gente, parece que o microfone até me deu aqui um ânimo para conversar um pouco mais. Quero agradecer muito a todos e todas vocês, e sempre contando que estejamos juntos aqui, né, nesse canal. Apostem nesse canal. Esse canal é muito importante, tá? E essa aposta tem muito assim com a força de vocês, essa força que vocês dão
com as inscrições, tá? Se inscrevendo no canal, também aí com o like de vocês, que vai fazer com que o vídeo ganhe um alcance maior. Um grande abraço e até amanhã com notícias de domingo. Então, se esse microfone, se isso, né, que a gente fez aqui hoje der tudo certo, der um resultado muito bom, até com esse vídeo, então, novamente eu volto aqui com o microfone. Um abraço e até amanhã. Notícias de domingo.